diz de Naamã. A Bíblia diz desse homem, louvado seja Deus, grande homem diante do povo da terra. Grande homem, louvado seja Deus, onde a Bíblia nos diz, porque ele era herói de guerra. Naamã, ele era respeitado diante, louvado seja Deus, do povo naquela época. Naamã, louvado seja Deus, eu quero entender que Naamã era respeitado assim como um governador, talvez no dia de hoje. Mas Naamã, louvado seja Deus, ele tinha um defeito. Talvez não era um defeito, mas algo para que o nome de Deus viesse ser glorificado através da vida dele. Naamã, a Bíblia nos diz que ele tinha uma lepra na tua pele. Mas eu quero acreditar que Naamã não tinha apenas aquela lepra na sua pele, mas tinha algo, louvado seja Deus, tinha algo que ele ainda não conhecia, ele não conhecia ainda o nosso Deus. Ele não sabia que Deus curava, ele não sabia que Deus operava. E a Bíblia vai nos dizer que ele levou, louvado seja Deus, de uma das tuas guerras. Ele levou uma menina para ficar a serviço da sua mulher, para ficar ali na tua casa, para ajudar, para fazer os trabalhos do dia a dia. A Bíblia nos diz que aquela menina, louvado seja Deus, foi levada cativa. Aquela menina não foi, louvado seja Deus, por sua vontade própria. Aquela menina, louvado seja Deus, ela foi tomada. Eu quero colocar, louvado seja Deus, essa menina diante dessa história. Porque, louvado seja Deus, a Bíblia nos diz que aquela menina, que quando ela foi, a Bíblia nos diz que ela falou para a sua senhora, ela já sabendo da história, sabendo que o seu senhor sofria de uma lepra, sofria de algo, louvado seja Deus, que talvez ele já tinha procurado de tudo, talvez ele já tinha procurado médicos, curandeiros, como diz aí fora, talvez ele já tinha procurado todo tipo de sorte para tentar curar aquela lepra dele, mas nada, louvado seja Deus, foi feito. Aquela menina, louvado seja Deus, ela tinha tudo para não falar de Deus, ela tinha tudo para desistir, louvado seja o nome do nosso Deus, porque ela foi levada, louvado seja Deus, à força. Ela foi tirada da tua família, ela perdeu a tua família, ela perdeu tua mãe, perdeu o teu pai, porque ela não foi levada por si própria, ela não quis ir, mas sim ela foi levada à força. Talvez ela podia falar, louvado seja Deus, Senhor, o Senhor me deixou, Senhor Jesus, na mão, o Senhor me deixou, Deus, louvado seja Deus, sozinho, porque nós sabemos que quando a tribulação vem do nosso lado, a primeira coisa que nós pensamos é desistir. Quando, louvado seja Deus, verdadeiramente nós começamos a ser provados diante de Deus, a primeira coisa que nós pensamos é largar a mão, louvado seja Deus, das coisas de Deus. Como foi louvado a história de Jó. Jó, ele tinha tudo, louvado seja Deus, para desistir. Jó, ele tinha tudo para falar: Deus, eu não vou fazer nada mais para o Senhor, eu não vou te adorar, Senhor, eu perdi tudo o que eu mais amava, eu perdi talvez tudo aquilo, uma das coisas que eu mais amava. A Bíblia nos diz que Jó, ele perdeu teus filhos de uma vez só, perdeu a tua riqueza, perdeu, louvado seja Deus, até mesmo, aleluia, os teus amigos, porque nós sabemos que quando a tribulação chega para as nossas vidas, quando nós verdadeiramente estamos passando por dificuldade, a primeira coisa, louvado seja Deus, que nos deixa é aquela pessoa que nós achamos que está do nosso lado, que achamos que vai nos estender a mão, vai nos ajudar, mas elas são as primeiras pessoas, louvado seja Deus, a nos abandonar. Mas Deus, louvado seja Deus, Ele não abandona. Deus, Ele não nos abandona. Ele diz na tua palavra ainda que Ele nos faz uma indagação, Ele nos faz uma pergunta dizendo: pode uma mãe se esquecer do teu filho que ainda amamenta, sem que ela venha se compadecer dela? Mas ainda que ela se esqueça, louvado seja Deus, do teu filho, eu todavia não esqueço do meu povo. Eu todavia, louvado seja Deus, estou com meus olhos atentos para o meu povo. Aquela menina, ela fez como Davi no Salmo 27, ele diz: o Senhor é a minha luz, de quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem terei medo? Ainda que o exército se acampe contra mim, ainda assim terei confiança no Senhor. Ainda que estoure a guerra, louvado seja Deus, contra a minha vida, ainda assim terei confiança. O Senhor, Ele precisa que nós tenhamos mais confiança nele. O Senhor, Ele precisa que nós colocamos, louvado seja Deus, a nossa confiança diante dele. Porque nós sabemos, louvado seja Deus, que o Senhor, quando Ele quer operar, quando Ele quer fazer algo nas nossas vidas, é só nós mesmos para impedir. Porque não tem diabo aí fora, não tem, louvado seja Deus, tribulação que vai nos afastar do amor de Cristo. O Senhor, Ele
pessoa. O Senhor, Ele não faz, louvado seja Deus. Eu não vou operar na vida daquele por isso, por aquilo, não. Embora nós não merecemos pela nossa iniquidade. O Senhor, Ele diz no livro de Isaías 59, versículo 1, que a mão do Senhor não está estendida demais para que não possa alcançar, nem os teus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas a iniquidade, louvado seja Deus, a nossa iniquidade faz separação entre Deus e nós. Deus só não opera nas nossas vidas mais, só não faz mais maravilhas por nossa, louvado seja Deus, por nós deixar de acreditar. Naamã, quando Naamã, louvado seja Deus, ouviu aquelas palavras, como ele já estava desesperado, como ele já tinha caçado de tudo. Às vezes nós deixamos para caçar Deus quando nós verdadeiramente não temos mais para onde ir. Quando nós não temos mais socorro, quando os médicos já nos desenganaram. Aí nós viemos até o Senhor. Mas eu quero dizer para a igreja que ainda, louvado seja Deus, que nós deixamos para fazer as coisas de Deus por último. Ainda que nós deixamos para colocar, louvado seja Deus, a nossa dificuldade diante do Senhor. Quando nós vemos que não tem jeito, mesmo assim o Senhor, Ele está pronto para operar. Mesmo assim o Senhor, Ele está pronto para fazer algo na nossa vida, para mostrar para nós que Ele, louvado seja Deus, Ele é rico, não só em ouro e prata, mas em misericórdia. Quando nós lembramos de Deus, primeira coisa que nós lembramos, nós vemos por aí, o Senhor é rico. Nós já lembramos primeiramente em ouro e em prata. Nós esquecemos que Deus, Ele é rico em misericórdia. Nós esquecemos que Deus, Ele é rico, louvado seja Deus, em benevolência. Nós esquecemos que Deus, louvado seja Deus, Ele está sempre, louvado seja Deus, com os teus ouvidos atento. A Bíblia nos diz que Deus, Ele não pisca os teus olhos. Ele está sempre com os teus olhos abertos, olhando o teu povo. Embora o teu povo, louvado seja Deus, está caminhando por caminho tortuoso, Ele a si mesmo Ele livra, Ele guarda, louvado seja Deus. Ele nos dá a chance, louvado seja Deus, a cada dia nós estamos diante da presença dEle. Ele dá, louvado seja Deus, a chance de nós ir para debaixo das suas sombras. Porque Ele diz no livro de Salmos 91, dizendo que aquele que habita sob a sombra do Altíssimo descansará. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então Naamã, ele chega até o teu rei e diz: Senhor, na terra de Israel é um profeta, Deus, que pode me curar da tua lepra. Naamã, ele achava, louvado seja Deus, que era o profeta quem curava. Naamã, ele pede uma carta ao teu rei para ir até lá. Então quando o rei, ele manda a tua carta, manda Naamã logo depois. E quando o rei de Israel recebe aquela carta, ele diz: pensa esse homem que eu sou Deus para curar ele de uma lepra. Eu vejo que procura um pretexto para romper comigo. Aquele homem achou que Naamã estava, louvado seja Deus, procurando um pretexto. Por quê? Porque ele sabia que o homem não faz milagre, quem faz é Deus. Ele sabia, louvado seja Deus, que quem faz, louvado seja Deus, na vida do homem é somente Deus. E quando Eliseu, louvado seja Deus, ouve aquelas palavras, quando Eliseu ele vê que o rei vai rasgar as tuas vestes, por saber que não podia ajudar aquele homem. Antigamente o povo rasgava as suas vestes em sinal, louvado seja Deus, de humilhação, em sinal de saber que ele não era capaz de nada, em sinal de saber que quem, louvado seja Deus, quem tem o poder para todas as coisas é Deus. E quando Eliseu ele vê aquele homem, aquele rei, falando em rasgar tuas vestes, ele diz: ei rei, manda ele vir até mim, e ele saberá que é profeta em Israel. Ele quis dizer, ele saberá que aqui há alguém que serve um Deus que opera. Ele saberá que aqui há alguém que tem verdadeiramente, louvado seja Deus, comunhão com Deus, que ainda é o mesmo, que não importa, louvado seja o nome do Senhor, que passa o dia, não importa, louvado seja Deus, que passa o céu, mas a palavra do Senhor não passa. É um Deus, louvado seja Deus, que preparou uma morada para a tua igreja. Embora Satanás, louvado seja o nome do Senhor, ele tenta destruir as coisas de Deus, assim como ele tentou destruir a terra, louvado seja Deus, que Deus fez aquele jardim bonito para que o homem pudesse regozijar. Satanás resolveu acabar com tudo, mas ele esqueceu, louvado seja Deus, que para Deus não tem fim. Embora Satanás ele tenta, louvado seja Deus, nos derrubar, ele esquece, louvado seja Deus, como foi louvado, que na tribulação é que nós adoramos a Deus, porque nós sabemos que nas tribulações Ele pode
tribulação. Ele pode tentar afligir as nossas vidas. Ele pode tentar acabar com o ministério que Deus tem colocado na mão de cada um que aqui está. Mas Deus, louvado seja Deus, Ele chega de maneira sobrenatural, como chegou na vida daqueles discípulos. Quando aquele discípulo estava no meio daquele mar, que o vento estava levando ele, louvado seja Deus, Satanás estava levando ele naquela tribulação, cada dia mais para a profundeza daquele oceano. E o Senhor, louvado seja Deus, imagino eu, Satanás de longe olhando agora, quero ver quem vai te ajudar. Quantas vezes nós nos afundamos? Talvez alguém ainda nos pergunta: cadê o teu Deus? Cadê aquele que você adora todo dia? Você está passando por tribulação, por quê? Você está passando, Jó, por dificuldade, por quê? Mas assim como Jó, ele disse: todavia eu me alegro no Senhor. Todavia, como diz Abacuque, louvado seja Deus, no livro de Abacuque 3,17, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegro no Senhor. Embora, louvado seja Deus, ainda não chegou as promessas de Deus na nossa vida, alegra-se no Senhor. Não deixa a tribulação nos assolar, louvado seja Deus. E quando aquele homem, aquele rei, quando Naamã, o comandante Naamã chega até Eliseu, quando Eliseu manda ele até ele vai. E quando ele chega, louvado seja Deus, imagino eu todo empolgado, achando que Eliseu ia colocar as tuas mãos diante dele e ia ser curado. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus, ele sabia se Eliseu saísse até com aquele homem não ia acreditar que Deus opera. Louvado seja o nome do nosso Deus. E quando Eliseu, ele manda o teu mensageiro ir até ele e fala: ei, o meu Senhor manda você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e a tua carne será restaurada. E quando Naamã recebe aquela notícia, ele se entristece. Quantas vezes nós vemos para a casa do Senhor? Às vezes Deus usa, louvado seja Deus, a boca do profeta, do teu servo, para falar: adora que eu vou curar, adora, louvado seja Deus, que eu vou dar livramento. Mas nós não queremos, nós queremos, louvado seja Deus, assim como Tomé, enxergar com os nossos olhos, nós queremos ver, nós queremos tocar. Nós esquecemos, louvado seja Deus, que as coisas de Deus descendem em espirituais. Nós temos, louvado seja Deus, que crer. Nós temos, louvado seja Deus, que acreditar. Nós temos que confiar no Senhor. Aleluia. Porque o Senhor, como diz o salmista, no Salmo 23, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se nós confiamos no Senhor, não vai faltar paz nas nossas vidas. Se nós confiarmos no Senhor, não vai faltar cura. Não vai faltar, louvado seja Deus, coisas no nosso celeiro. Porque o salmista, ele diz mais, que nunca, louvado seja Deus, ele viu um justo mendigando o pão. Se nós sermos, louvado seja Deus, justo, aleluia, Deus, ele não vai deixar, louvado seja Deus, nós mendigar. A tribulação, ele vai chegar assim nas nossas vidas. A dificuldade, ele chega assim. Mas é para provar para nós se nós adoramos ele apenas, louvado seja Deus, com o nosso bolso cheio, ou se nós adoramos ele embora na dificuldade. Deus, ele nos dá, louvado seja Deus, tribulações para nós, para que Satanás possa entender que nós adoramos Deus não porque ele faz algo na nossa vida, mas nós adoramos ele porque nós amamos, louvado seja Deus a ele. Porque nós sabemos, louvado seja Deus, que foi ele quem nos fez, que foi ele que nos criou para a glória dele. E aquele homem, então, quando ele se indignou, Naamã, quando ele se indignou, louvado seja Deus, ele resolve ir embora. E os teus servos começam a dizer para ele: Senhor, se o profeta tivesse pedido algo difícil para você, você não faria. Às vezes, louvado seja Deus, é necessário que nós buscamos apenas a presença de Deus. Que Deus, ele diz no livro de Crônicas 7,14: se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se converter dos teus maus caminhos, então eu virei do céu e sararei a sua terra. Deus, ele não quer que você, louvado seja Deus, tenha
tenha que cortar a tua carne. Deus, Ele não quer que você, louvado seja Deus, tenha que chorar lágrimas de sangue, porque tudo isso Ele já passou por mim e por você. Ele quer, louvado seja Deus, apenas que nós acreditamos. Ele quer apenas que nós, louvado seja Deus, colocamos a nossa confiança diante dEle. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então na mãe Ele resolve, aleluia. Glória a Jesus, aleluia, Senhor. Aleluia. Então na mãe Ele resolve mergulhar, consoante a palavra do homem de Deus. E quando ele mergulha, louvado seja Deus uma vez, acredito eu que ele sai para fora, olha para a sua pele, e nada ainda aconteceu. Às vezes Deus Ele nos promete algo, e nós verdadeiramente nós já queremos que aconteça. Nós já queremos, louvado seja Deus, que Ele fala hoje e já acontece amanhã. Mas nós, louvado seja Deus, temos que acreditar. Se Deus Ele disse que vai nos dar, Ele vai nos dar. Se a palavra dEle diz que Ele preparou um lugar, louvado seja Deus, aonde não haverá choro, aonde não haverá sofrimento, aonde não haverá tribulação, aonde, louvado seja Deus, nós vamos viver em comunhão com Ele. Nós precisamos apenas acreditar. Às vezes nós vemos aí fora, a pessoa acredita até que o diabo fala, acredita até mesmo no diabo, mas não acredita que Deus opera. Não acredita, louvado seja Deus, que Deus, Ele está no nosso meio. Às vezes Ele quer enxergar, como eu disse, como Tomé. Às vezes, louvado seja Deus, as coisas espirituais é como o vento. Nós não sabemos, louvado seja Deus, nós não enxergamos, mas nós sabemos porque nós sentimos. Da mesma forma é Deus, nós não enxergamos, louvado seja Deus, a Ele, porque às vezes nós não estamos no patamar espiritual para enxergar, mas nós podemos sentir porque Ele toca no nosso coração. Ele toca, louvado seja Deus, nas nossas vidas. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo, Ele que traz arrependimento ao nosso coração. Às vezes nós erramos, você pode pôr sentido, você vai fazer algo errado, a primeira coisa que você sente algo no coração é Deus avisando você: ei, meu filho, não faça isso, não faça isso, isso me entristece. Isso, louvado seja Deus, me entristece muito. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então Naamã ele começa a mergulhar. Naamã começa a mergulhar, e naqueles mergulhos, louvado seja Deus, a Bíblia não diz, mas imagino eu com a minha pequenez da minha imaginação, que Naamã ele era para ser curado não só da sua pele, não só da lepra da sua pele, mas da incredulidade. Tudo isso é, louvado seja Deus, tudo isso é lepra. Às vezes nós não acreditamos, a Bíblia Sagrada nos diz que não acontece, que não existe profeta sem honra, a não ser na sua própria casa. Por causa da incredulidade do povo, poucos milagres acontecem. Nós precisamos acreditar mais, nós precisamos confiar mais no Senhor. E quando aquele homem, louvado seja Deus, mergulha 7 vezes consoante a palavra da palavra do profeta, o homem de Deus, a Bíblia nos diz que quando ele levanta pela 7ª vez, a tua pele sai como a pele de uma criança, como a pele de um menino purificado. Quando nós verdadeiramente começamos a buscar a face do Senhor, quando nós verdadeiramente começamos a buscar a face do nosso Deus, Ele começa a nos transformar, Ele começa a operar. A Bíblia nos diz, se não me engano, se não me falha a memória, louvado seja Deus, no livro de Mateus 15, que diz da árvore, louvado seja Deus, que nós somos comparados como uma árvore. Quando nós não damos fruto, nós somos arrancados e lançados ao fogo. Mas quando nós começamos a dar fruto, o Senhor Ele vem e começa a nos limpar. Quando nós começamos, louvado seja Deus, a buscar a face do Senhor, o Senhor começa a nos limpar, o Senhor começa a nos transformar, o Senhor começa a operar nas nossas vidas, começa a nos dar dom, louvado seja Deus, para que o teu nome venha a ser glorificado e honrado através das nossas vidas. Mas é necessário que nós colocamos diante de Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. E quando aquele homem ele é curado, ele vai até o profeta com as tuas, louvado seja Deus.
com as tuas ofertas. Quando ele veio, louvado seja Deus, a teu profeta, ele trouxe contigo, louvado seja Deus, talentos de prata. Ele trouxe contigo, louvado seja Deus, vestes festivas, achando, louvado seja Deus, que podia comprar uma cura, achando, louvado seja o nome do Senhor, que ele ia comprar, louvado seja Deus, para ti algo. Mas quando, louvado seja Deus, aquele profeta do Senhor, ele chega até ele e fala: ei, eu não fiz isso, louvado seja Deus, o Senhor não fez isso para que você venha pagar, mas para que você verdadeiramente venha se arrepender e entender que é Deus quem opera, para que você possa entender que é Deus é quem faz milagre. E quando ele resolve ir embora, um dos teus homens, por nome Geazi, resolve ir atrás daquele homem. Louvado seja Deus. Vamos aprender com essa palavra, porque o Senhor tem algo sobre cada vida que aqui está. E quando Deus ele começar a nos usar, não vamos começar, louvado seja Deus, a cobrar. Não vamos, louvado seja Deus, receber algo para fazer para Deus. Vamos fazer com amor. Vamos fazer porque nós sabemos, aleluia, que Deus, ele que faz, é ele quem fala, é ele, louvado seja Deus, quem opera. O homem não é capaz de nada, mas a Bíblia Sagrada diz que em Cristo Jesus, aqueles filhos da luz podem todas as coisas, mas no nome de Jesus, em nosso nome, não somos capazes de fazer nada. Por isso, o que recebemos de graça nós temos que dar. Se Deus ele colocou amor em nossos corações, nós temos que dar sem cobrar nada. Às vezes nós fazemos algo na vida do irmão e começamos a murmurar dizendo: eu ajudei o meu irmão e agora ele está de cara virada para mim. Agora verdadeiramente que eu preciso dele, ele não quer fazer nada para mim. Eu quero dizer para você, não importa, louvado seja o nome do Senhor, o que você faça, é o nome do Senhor que tem que ser glorificado através das nossas vidas, porque a honra é dele, a glória é dele, a adoração é para ele. Louvado seja o nome do Senhor. E quando aquele homem de Deus, por nome Geazi, resolve a chegar até Naamã, quando vem aquele homem correndo atrás dele, a Bíblia Sagrada nos diz que ele para e diz: vai tudo bem, homem de Deus? E ele diz que, louvado seja Deus, que aquele homem foi atrás, que os profetas da região montanhosa foi até ele dizendo para que ele viesse a abençoá-los. Louvado seja Deus. Ele foi em desobediência. Nós sabemos que embora Deus nos usa, embora Deus faz algo na nossa vida, nós estamos diante. Louvado seja Deus. Quem estava maior que ele? Se Deus levantou, louvado seja Deus, alguém para ser, louvado seja o nome do Senhor, uma autoridade, não importa o quanto Deus nos usa, nós temos, louvado seja o nome do Senhor, de estar debaixo da autoridade do anjo da igreja, da autoridade, louvado seja o nome do Senhor, da pessoa de Deus. Moisés, quando ele estava velho, os pastores resolveram chegar até ele e dizer: Moisés, tu é homem de Deus, nós também somos. Moisés, tu faz milagre no nome do Senhor, nós também fazemos. Aquele homem quis se rebelar contra Moisés. Por quê? Porque ele achava que Moisés não estava fazendo nada. Ele achava, louvado seja Deus, que Moisés verdadeiramente Deus não usava mais ele. Mas quando Moisés diz: se eu não sou homem de Deus, que esses homens continuam vivos. E quando Moisés diz essas palavras, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que o chão abre e engole aqueles homens. Por quê? Porque, louvado seja Deus, ele se rebelou contra uma autoridade espiritual. Nós temos que saber que Deus, louvado seja Deus, ele levanta alguém, e às vezes nós temos que estar debaixo da autoridade. E aquele homem, por nome Geazi, quando ele sai debaixo da autoridade do seu líder, e ele vai até ele e diz: ei, é para você me dar, porque o Senhor disse isso. E quando ele chega até o teu Senhor, por nome de Eliseu, louvado seja Deus,
Deus, Eliseu pergunta: ei homem, aonde você estava? E ele começa, infelizmente, a mentir dizendo: eu não fui a lugar nenhum, meu Senhor. E ele vai dizer: por uma causa, eu não fui com você em espírito, Geazi. Vejo que você, para pegar daquele homem, camelo, ovelha, ei, mas agora, para você saber, louvado seja Deus, imagino eu, que quando aquele homem diz, e para você saber que as coisas de Deus não é pago, as coisas de Deus ele faz não porque para você, louvado seja Deus, pagar, não, ele faz para que você possa entender que mesmo você errado, que mesmo você, louvado seja o nome do Senhor, não merecendo, ele faz. E para você, louvado seja Deus, ele diz assim: e para você que desobedeceu, a lepra daquele homem passará em você. E a Bíblia Sagrada nos diz que ele ficou branco como a neve. Por quê? Porque verdadeiramente ele quis cobrar por algo que não foi ele quem fez. Ele quis cobrar, louvado seja Deus, por algo que foi Deus quem fez. Nós sabemos, louvado seja Deus, que não é o que nós fazemos para Deus que nós temos que cobrar, não. Embora uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Em questão do dízimo, nós temos que dar os 10%, é do Senhor. O que é do Senhor é do Senhor. Eu tenho o costume de dizer que nós não temos obrigação de ofertar. Não temos. Nós damos porque nós estamos dando oferta, mas nós temos a obrigação, nós temos como cristão o dever de entregar o que é do Senhor, assim como o Senhor tem a obrigação, não obrigação conosco, perdão, mas tem, louvado seja Deus, nos levantado para fazer a vontade dele. A oferta, louvado seja o nome do Senhor, é para que nós viemos para nós mostrar para o inimigo que nós não estamos apegados em ouro e prata, nós não estamos verdadeiramente apegados, louvado seja Deus, nas coisas desse mundo. No livro de Malaquias 3:10 ele diz que ele, por nossa causa, ele repreenda o devorador. O devorador não é com jejum, o devorador não é com consagração, o devorador ele não sai com o pastor orando na tua vida, não sai. O devorador ele só sai quando nós somos verdadeiramente fiel com Deus, quando nós arrancamos as primícias do Senhor e entregamos diante dele. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu gostaria que os irmãos ficassem em pé e colocassem a mão no seu coração e oramos ao Senhor, porque o Senhor ele diz: se dois entre vós reunidos em meu nome pedis algo ao meu Pai Celestial que está no céu, pois será concedido. Louvado seja o nome do nosso Deus. Coloca as tuas mãos sobre os teus corações e peça ao Senhor. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Senhor, mediante, ó Deus, a tua palavra, ó Deus, que foi ministrado esta noite, aonde diz, ó Deus, de um homem por nome de Naamã, Senhor, que o Senhor, ó Deus, curou ele da tua lepra. Senhor, meu Deus e meu Pai, aonde tiver, ó Deus, alguém com mão no coração, com os pensamentos, ó Deus, elevado a ti,